Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrele Barros. Olá! Olá! Como vocês estão? Eu tô bem, e você? A gente podia fazer igual o Teletubbies, falar assim, eu falo bom dia, vocês falam boa tarde, eu falo boa noite, eu falo boa madrugada. Gypsy! Lala! Teletubbies! Eu lembrei daquele bananas de pijama descendo as escadas. Adorava. Ai, ai. Mas o que é o episódio de hoje, gente? Alguém Hoje me a gente fala? tá deixando o negócio leve agora no começo, porque vai dar treta. Exatamente, já fala do negócio, né? Vamos ter treta hoje. Hoje o Dops me leva. Gente, qualquer coisa acontecer aqui é tudo culpa do André, levem ele. Vocês vão todas junto comigo por serem cúmplices. Ó, se a Polícia Federal bater aqui, não tem nada com isso. Nosso convidado VIP e bode expiatório. Eu mesmo, André Garcia, de Caieiras para o Mundo. Beijos. Poder! Beijos. Inclusive, o Insta dele é eu mesmo aqui no Insta. Que eu li a vida inteira como eu me amo aqui no Insta. E esses dias eu pensei que é o mesmo. Eu me amo. Ixi, eu tenho que ir um em Leão. Me respeita. Vamos se amar, então. Essa é a aprendizagem da vida. Pois é, mas minha revolução solar esse ano tá em aquário, então eu tenho que ir lá mesmo. Ah, gente, eu falei que eu sou de aquário. Eu acho que ninguém percebeu, né? Não, ninguém percebeu. Você que está me escutando, que tem ranço de aquariano, você muda de canal e assiste o outro canalzinho aí do O YouTube. que a gente chama um aquariano pra discutir aqui neste podcast? Porque a aquariana é do contra. E eu gosto, gente, do contra. Quem dá mais, posso. A aquariana do ponto, a aquariana militante, a aquariana tudo é culpa de aquário, né? A pessoa com mais estéreos em aquário e capricórnio que eu já vi na Só podia ser pra falar de política, não tinha outro assunto, né? vida. Tava escrito nas estrelas. Política é uma coisa tão tranquila, tão leve, num país que trata a política tão a sério, né? Que tem um presidente tão popular, tão amado, que combate o coronavírus com tamanha lucidez, sabe? É piada isso? É pra rir. Então, André, conta pra gente, já que tu é o aquariano do rolê, o que é política? Que eu acho que o brasileiro não sabe. O que é política, na tua opinião? Ai, meu Deus do céu. Então, política, não, vou mostrar meu lardinho nerd aqui, ela vem do grego polis, que quer dizer cidade. Então, quando a democracia surge na antiga Grécia, a Grécia antiga era organizada em cidades-estado. E cada cidade tinha sua própria forma de organização política e social. Então, no caso de Atenas, por exemplo, que é onde surge a democracia quer dizer literalmente governo do povo, governo da ralé. Coisa que nunca foi. A política é vista. A política tem a participação das pessoas que são consideradas cidadãos, não é todo mundo que era considerado cidadão. Mulher não era cidadão, escravo não era cidadão. E dentro dessa conjuntura, é algo que fazia parte do dia a dia. Não existia. O povo lá não ia e votava de 4 em 4 anos no cara. Todo mundo se juntava para discutir os problemas da cidade de Atenas. Inclusive, esse tipo de democracia, que se chama democracia direta, tem, por exemplo, em algumas cidades da Suíça, que são governadas desse jeito. Mas daí, você tá falando aí de umas coisas que isso tem a ver. Política, na verdade, ela tem a ver com tudo que a gente faz, com todas as escolhas que a gente toma na nossa vida. Por exemplo, quando a gente tá pegando o ônibus para trabalhar, a gente tá fazendo política. Quando a gente tá decidindo se a gente vai colocar a internet ou não em casa, a gente tá fazendo política. Quando a gente está decidindo se a gente vai comprar ou não determinado produto, determinada coisa, a gente sem querer tá fazendo política. Tem até um pensador, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Ai, caraca, fugiu o nome da pessoa. Valério Arcari, lembrei. Que ele fala que ser adulto é ser uma pessoa política. Daí as pessoas falam, não, porque política, por todo político é igual, porque isso, porque aquilo, não quero me envolver em política. Só que assim, se você não está interessado
nas decisões que tem a ver com a sua vida, outras pessoas vão estar interessadas. Se você não está interessado no preço da passagem de ônibus da sua cidade, o dono da empresa de ônibus está. E ele não está pensando em você, está pensando no bolso dele. Então, política é uma coisa que está em tudo que a gente faz. Independente de ideologia, de a gente se entender por esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, etc. Então política é técnica, política é forte, tá em tudo. Sim, tá em tudo, meninos. Em tudo que a gente faz, até a forma como a gente pensa, é uma Eu forma de pensar entendo o meu política. veganismo como um ato político. Eu enxergo ele assim. Eu É vivo nóis, ele assim. Dani. Eu também vejo. É um ato político. Meninas, e isso que você está falando é muito importante, porque eu vou usar aqui um exemplo que envolve racismo, mas eu quero deixar bem claro aqui como a questão política que envolve. Por exemplo, teve um caso na época, há uns meses atrás, de uma rinha de cachorros que foi descoberta, os caras foi preso e todo mundo pede, mata esse filho da égua, faz isso, faz aquilo. Só que daí, parece que na mesma época teve um caso de um jovem que foi assassinado pela PM e não teve esse mesmo rebuliço. Não que a vida dos... Não tô dizendo aqui que a vida de... Não tô usando aqui de um especismo, mas assim, por que a vida de um animal vale mais do que a vida de um ser humano mesmo? O que está acontecendo aí no meio? Qual que é o pensamento que tem por trás? Será que não é um racismo, sabe? Então, é uma coisa que desde a gente, por ser ensinado a ser a política, às vezes a gente não percebe, mas tem muito a ver com a política. Mas eu sei uma coisa que não tem nada a ver com política. Astrologia. Não tem nada a ver. Aí que você pegou. Eu sou assim. Eu vou falar como o meu exemplo pessoal. Normalmente, na linha política que eu sigo, é uma linha política que não tem muita atenção, não tem muito cuidado com a espiritualidade. Alguns, inclusive, sendo contra a espiritualidade, principalmente os mais radicais. Principalmente porque muitas vezes a religião vem com uma forma de dominação, né? Marx, inclusive, ele diz que a religião é o povo, mas ele fala aqui da religião organizada, porque justamente o Estado ele surge de uma forma muito íntima com a religião. Os primeiros reis da Suméria eram reis sacerdotes, eram pessoas que se consideravam maiores que as outras, porque elas podiam ter um contato especial com Deus ou com os deuses. Sendo que, na verdade, espiritualidade é meio que Deus dentro de cada um de nós. Todos nós temos essa habilidade de entrar em contato com um ser maior que nós, porque nós temos a luz de Deus dentro de nós, ou como diz no cristianismo, todos somos filhos de Deus. Porque todos nós temos esse espírito de vida. E tem coisas assim que a materialidade sozinha ela não explica. Por exemplo, por que a Terra consegue ter uma complexidade tão grande, tão imensa de vida, sabe? Isso não pode ser simples acaso. Ainda que não estou aqui querendo falar de uma coisa criacionista para vocês, dizer que a ciência está errada. A ciência ela é importantíssima para a astrologia. Quem descobriu Urano não foram os astrólogos, foram os cientistas. Quem descobriu Netuno, quem descobriu Plutão, quem descobriu Quíron, não foram os astrólogos, foram os astrônomos, foram os cientistas. Então não existe astrologia se ela não tiver contato com as duas coisas estão interligadas. A matéria ela está ligada. Então a gente não pode falar de uma coisa sem falar de outra. A gente não pode pensar na falência do sistema que está acontecendo agora sem pensar na falência da espiritualidade. O quanto de pessoas que, para elas, a religião, no sentido da espiritualidade, tem pouca diferença na vida dela. E o quanto que, às vezes, a religião que as pessoas seguem desconecta elas delas mesmas e dos outros seres humanos. Eu mesmo, por exemplo, li hoje um coletivo de candomblé que fazia doação de alimentos para morador na pandemia do coronavírus. Outra religião lá, evangélica, foi lá, fez essas doações e falou para eles que a comida estava com feitiço, para eles não aceitarem. Olha a que ponto chega essa desconexão espiritual das pessoas. Mas e a questão, André, é que você vê a astrologia como um link com a espiritualidade para você, é isso? Eu vejo a astrologia, o céu, ele é
na verdade, um espelho do que acontece na Terra, um espelho do que acontece com o homem. Então, a partir do conhecimento astrológico, a gente consegue ver o que está acontecendo, qual é o significado, os significadores daquilo que está acontecendo dentro e, de certa forma, conseguir prever quais serão as energias que virão para nós, qual que é a energia que vai vir para o futuro. Daí entra na questão, a astrologia prevê futuro? Muita gente diz que não, mas a astrologia sim prevê futuro. Eu estava perguntando, acho que, vamos supor, vou chegar lá no mapa astral preditivo, aí a pessoa fala, amanhã às 8 horas e 15 minutos vai conhecer uma pessoa chamada João José da Silva, vai casar com ele, vai ter 5 filhos, na astrologia. Não é assim. Agora, eu posso ver, por exemplo, se eu tenho um trânsito de Vênus agora está em Gêmeos, agora entrou direto. Tá em Gêmeos. Pode ser que apareça uma pessoa para mim que vai ajudar no namoro, que vai ajudar no negócio. Aí eu já consigo ter uma previsão de futuro baseada nas energias que estão sendo refletidas pelo céu. Aí que entra o assunto em questão. Vocês estão quietinhos hoje? Quem tá prestando atenção, tá dando aula. A gente tá prestando Tá dando atenção. aula. Você tá deixando de falar. Senão o André ele fica o tempo todo. Gente, o povo geminiano, daí todo mundo fica quieto, eu tô falando. Meu Deus! O que tá acontecendo? Alguém morreu. Alguém morreu! Os geminianos estão absorvendo informação. Não é? Eu tô Mas- isso, eu tô exatamente fazendo isso. Mas assim, além da Dani, o que vocês têm a acrescentar sobre esse assunto? Olha eu fazendo papel, olha eu tomando o microfone da Giovana. Mas é aquariano mesmo. Tá jogando de volta, bem aquariano, né? Tem que dar ideia pro coletivo, não é? Eu vejo assim, né? A gente tem aquela base hermética da astrologia de o que tá fora é como que tá dentro, o que tá em cima é como tá embaixo. Então, né, tem tensão no céu entre, né, planetas que falam de geração, que falam de sociedade, vai ter tensão política aqui embaixo. Porque nós estamos com essa ansiedade dentro de nós. E muitas vezes a gente vê essa correlação na prática, né? A gente fica ali esperando, o que vai dar, né? Agora, nesse momento que a gente tá com uma caralhada de aquário aí, a gente fica, de aquário não, de Capricórnio, a gente fica, poxa, tá tendo uma tensão dos poderes, os poderes sendo questionados, né? A questão da autoridade, que é autoridade. Então tem sim a ver, não, porque a Eu não astrologia entendo muito essa coisa deles desnaturar. Mas como é que quando é que tira o fator de certeza de alguma coisa? Porque, vamos supor, estatística é baseado em coisas que aconteceram antes, que eles vão tirando aquela média para gerar uma coisa. A história dos trânsitos é a mesma coisa, porque os trânsitos se repetiram em épocas que aconteceram coisas que têm o mesmo fundamento, tudo, a astrologia falou daquilo, não, mas a palavra astrologia não tem valor, porque não é validada, mas estatística é a mesma coisa. É isso Não, sim que me dá a raiva. questão da história também, porque muitas vezes a história, tipo, fala assim, a história é cíclica, aconteceu a depressão de 29, então vai acontecer a depressão, tipo, tá acontecendo a nova depressão, como que aconteceu lá pra gente rever como que vai acontecer agora, né? E, então, inclusive, você falou da depressão, Juva, nos capitalismos, segundo pensadores marxistas, as crises são geradas pelo capitalismo e elas são ciclos recorrentes. Então, só para a gente citar, depois de 29, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, depois a gente tem a crise do petróleo de 1903, que foi nessa época, inclusive, começa a ser usado álcool no Brasil como combustível e tudo mais. Daí a gente tem a crise aqui no Brasil nos anos 80, que foi quando a gente trocou de moeda 4 vezes, os preços mudavam a cada dia, meu pai sempre... daí a gente teve a crise de Hong Kong em 97, que chegou aqui no Brasil em 9, o real já chegou, foi a primeira vez que o real chegou a R$4. Daí a gente tem a crise de 4 dólares, né? Isso, foi a primeira vez, e a segunda foi agora, com esse governo maravilhoso. Eles queriam dizer na época que $1 valia R$4. Ai, saudade quando as entregadas é pra Disney, né? Ai, meu Deus, não fala não. vezes, né? Quem dera. A crise de 2008 que a gente teve, e agora a crise econômica de 2020 associada à crise sanitária mundial do coronavírus.
Então, isso, o que a materialidade, o estudo da materialidade percebeu, é o que a astrologia, que a filosofia indiana já falava há muito tempo, que a história se repete primeiro como farsa e depois como tragédia, segundo Marx. Mas, assim, tudo que a gente está vendo não é uma coisa óbvia, é uma coisa que já vem de antes. Essa coisa de cíclica me lembra muito Dark. Eu só veio Dark na cabeça. Exato. Por exemplo, questão ambiental. Tá sendo falado desde os anos 60. Quem se lembra da Rio 92, ano do meu nascimento? Rio 92. Nossa, e até você é agora, velho, hein? definitivamente nada. Eu sou uma Kakura Beck, né, senhora? Já tô Eu vou ficar quieta branco. nesse assunto, eu não vou falar, não tô nem aqui. Entendi nada. Tô chamando de velha, eu não tô nem aqui. Corre que o pau vai comer. Enfim, mas é assim, é o ser humano como um todo. A astrologia ela vem justamente para ensinar lições que a gente está teimando em não aprender. E Saturno, na astrologia, é de planeta que ele chega com o pau na mesa e fala: e aí, quando é que você vai mudar? Você não vai mudar? Então você vai tomar. É isso, gente. O que está acontecendo agora da crise do coronavírus tem tudo a ver com o aquecimento global, que tem tudo a ver com um sistema de produção que não respeita o meio ambiente, precisa depredar o meio ambiente. E essa depredação do meio ambiente a gente vê refletida na depredação dos direitos dos trabalhadores, na depredação do modo de vida das mulheres, da população LGBT. A gente vê isso representado na própria depredação da espiritualidade, nas próprias religiões que começam a incitar o ódio, na desconexão que acontece entre seres humanos por conta de políticas, religião, por conta de N fatores. Não, é porque na verdade teve uma desvalorização do ser por ter, né? Tudo é ter, eu tenho que ter. E os ter não importa, é o ter. Tipo, vamos supor, eu vi uma falácia, acho que um ator, Pedro Cardoso, fez um Quebrando o Tabu esses dias, que eu achei que é muito real. Ele dando o exemplo de uma pessoa que compra um apartamento de R$1 milhão, mas se um pintor for cobrar 5 mil pra pintar, é um absurdo, entendeu? É como se aquilo tivesse... O trabalho humano não tem valor, o ter tem. O cara pagar pra aquilo não tem valor. Eu tô pagando pra outra pessoa fazer, não, isso não vale. Trabalho não vale, sabe? A pessoa não vale. A gente não acorda pra isso, né? A gente acha que o produto vale mais do que o trabalho. Não é complicado. Exato. Não tem valor na mão em si, na pessoa em si, no conhecimento da pessoa. Tem valor na peça em si pronta que ela, entendeu? Nossa, isso é complicado. Não, isso é visto na administração. Você coloca muito mais a indústria, a administração de produtos, ela é muito mais rentável do que a serviço, né? Então, se você vê no coletivo, numa cidade, empresas de serviço, elas acabam sendo mais voláteis do que empresas que vendem produtos. Isso você vê muito no comércio, no geral, numa cidade, no geral. Uma sociedade que foi pautada e construída na base da escravidão, né? Não dá pra esperar muito outra coisa. Porque antigamente Quer ver um exemplo maior de coisificação do que essa abertura no meio de uma pandemia? Abrir shopping, abrir comércio. Né? Pessoas falando que estão com saudade de shopping. Eu tenho pavor de shopping. Porra de saudade de shopping. Eu também. Né? Eu Passear no shopping. Eu lembro que quando exatamente o que você tá falando. Quando abriu a pandemia, eu vi ela falou assim: tá bom, vai abertura de shopping. Aí de manhã, mostrou a reportagem, tinha meia dúzia de pessoas querendo ir no shopping, fazendo aquela fila, direitinho, higienizando. À tarde, não dava conta, já tinha aglomeração, o pessoal entrar no shopping. Eu falei, gente, pensei, que vidas vazias tem essas pessoas? Não é? Nossa, esse vazio, nossa, que não é possível que essas pessoas querem comprar roupa pra sair aonde? Ou seja, na verdade é o vício do consumismo, né? É isso que você tá falando, né? O aprendizado que a gente tem da sociedade capitalista, que a gente deve ter, que é como circula, talvez, dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, de todas as maneiras, se incentivam essa vida de você só é feliz quando você consome, não quando você é, mas quando você tem, né? E o que é absurdo que chega as pessoas porem suas vidas em risco para ir no shopping, né? E que coisa absurda, que vida vazia tem elas. Eu ia
perguntar, André, pra você, que você comentou de Saturno. E Saturno vem ensinando, né? Nessas outras ocasiões que você comentou, você relatou aí de crises do capitalismo, teve a ver com Saturno? Teve a ver com alguma outra coisa? Você fez alguma correlação? Eu vou ser sincero pra você. Existe alguma correlação, na verdade? Eu precisaria fazer um estudo astrológico para ver qual que era o mapa do céu nessas crises do capitalismo. Uma coisa que eu lembro, que eu posso falar lugar para falar, por exemplo, foi que houve uma conjunção de Saturno e Plutão em 1914. O que acontece em 1914? Primeira Guerra Mundial. Mas assim, a gente tem duas explicações. A gente tem a explicação material, que é um processo que ocorre na Europa de rivalidade entre a Alemanha e os países da França, Rússia e Inglaterra, que não convém aqui eu explicar em detalhes, porque esse é um podcast de astrologia, não de história. Tem um monte de vídeos que falam sobre isso. E tem a simbologia do céu, que é o planeta da destruição, junto com o planeta da estrutura em conjunção. Então, o que acontece? Os historiadores, inclusive, eles falam que o século XX ele não começa no ano de 1909, começa em 1914. Porque todas as certezas que a sociedade industrial tinha até 1914 simplesmente são derrubadas, simplesmente deixam de existir com o processo que se inicia na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente, além da Primeira Guerra Mundial, essa conjunção foi de 1914, a gente tem ainda durante a guerra, a gente tem a Revolução Russa de 17, que é o primeiro movimento em que a classe oprimida toma o poder na história, depois, obviamente, da Revolução Francesa. Isso vai ter um impacto mundial na questão de direitos dos trabalhadores e tudo mais. E a gente tem também o surgimento dos Estados Unidos como superpotência e, pela primeira vez, a Europa começando a deixar de ter a importância mundial que tinha antes da guerra. Tanto é que na Segunda Guerra, onde vai ter uma quadratura de Saturno e Plutão em 1939, o ano que Hitler invade a Polônia e começa todo o escambau da Segunda Guerra, quem vai vencer a Segunda Guerra são países essencialmente não europeus, que são os Estados Unidos da América e a União Soviética. E agora, no século XXI, que Saturno está com o Plutão junto de novo, e Júpiter, quem que surge na parada? República Popular da China. E a gente teve conjunção Plutão-Saturno, eu dei uma anotada também. Quando aconteceu a Constituição Americana, quando aconteceu a Revolução Francesa, quando aconteceu a criação do Estado de Israel, epidemia de HIV/AIDS, ditadura militar no Brasil, movimento de diretas já, várias dessas mudanças de estrutura política ocorreram sob essa conjunção, né? Qual conjunção, desculpa? De Plutão-Saturno, ou oposição, ou quadratura. Quando eles se conversam, meio da treta, entendeu? E você estava falando do historiador que falou que o século XX começou em 1914, e eu vi uma análise muito parecida falando que, na verdade, o século XXI começa agora, né, em 2020. Exatamente, porque a crise que está despontando esse ano, ela é inédita. Nós já não sabíamos no ano passado o que ia acontecer no mundo, mas a gente podia sair pra balada e esquecer que estava tudo acontecendo. Esquecer lá o... Exatamente, a gente tanto não olhou que a coisa explode e cai no nosso colo, né? Exatamente. E isso está espelhado no céu. Por que eu digo espelhado? As coisas que acontecem na Terra não são causadas pelo que acontece no céu. Elas são refletidas. Então, por exemplo, não é Saturno junto com Plutão que causa a Primeira Guerra Mundial. São seres humanos em seus processos complexos que geram esse conflito global. Desculpa o erro de pronúncia aí, gente. É importante a gente ter isso muito foco nessa análise que nós estamos fazendo, porque se eu quiser saber o que vai acontecer amanhã, não basta apenas olhar para o céu, preciso prestar atenção e ser um bom observador daquilo que está acontecendo na materialidade, na Terra. Aí sim eu dou uma olhada para o céu para ver quais são as energias que vão ser predominantes naquele momento. A atenção vai trazer algo à tona. O que é esse algo depende do que está desenvolvendo. Exato. O André, você acredita que você falou da questão do ser humano, o que ele faz e
como o céu reflete? Você acha que você acha que se a gente mudasse necessariamente a nossa posição, o céu não refletiria esses comportamentos, ou esses comportamentos aconteceriam porque o céu de qualquer jeito vai refletir? Ou seja, o cálculo do céu é matemático. Daqui a sei lá, 100 anos, de novo, vai ter algum aspecto de Saturno e Plutão, né? E aí, como é que... ou seja, lá vamos estar evoluídos de que maneira você acha? Então, excelente parte. Primeiro de tudo, para a gente ter uma mudança real, uma mudança positiva dentro do tema que a gente... Essa mudança ela não pode acontecer de cima para baixo. Para pensar numa mudança de baixo, os trânsitos que estão acontecendo agora são trânsitos que indicam, sugerem tremores, tensões, mudanças das estruturas, principalmente vindas de baixo para cima. Então, se acontecer eventualmente algum processo evolucionário e traga uma mudança paradigmática do sistema, de certa forma a gente vai conseguir ver isso no céu, porque a astrologia ela tem essa possibilidade não de a gente cocriar, de a gente inventar coisas que estão acontecendo e ver lá em cima, mas de ela própria espelhar o que está acontecendo lá. Nenhum astrólogo, por exemplo, previu a Revolução de 1917, mas se você olhar o mapa de 1917, você vai perceber coisas que era lá, se alguma coisa ia acontecer. Mesmo se você não tivesse vivido naquela época, você perceberia. Um astrólogo antigo, astrólogo tradicional, se visse o céu hoje, junto com uma conjunção de Saturno com Júpiter, ele falaria, fudeu, alguma coisa vai acontecer. Porque esse conhecimento astrológico que nos permite, de certa forma, visualizar o que está acontecendo, mesmo de experienciar essa coisa. Porque justamente essa ligação atual, e tem a ligação também com a ligação com o sistema material, entende? Então, se eventualmente acontecer alguma coisa de mudança, e vai ter que acontecer, porque o céu está indicando, a gente está vivendo uma conjunção que só acontece a cada 400 anos, e é uma conjunção que, quando acontece, e essa conjunção, eu falo de Saturno, Júpiter e Plutão, ela deixa marcas para a história, então alguma coisa histórica vai ter que acontecer esse ano. E a gente está vivendo uma coisa histórica, que é a pandemia do coronavírus, que é uma pandemia que é a maior desde 2007, a maior catástrofe que aconteceu na história do Brasil, matou mais do que a gripe de 17 no nosso, matou mais que a Segunda Guerra Mundial, matou de pracinhas lá na Europa, matou mais do que a polícia mata de jovens negros em um ano no nosso país. Isso é porque os números ainda estão muito subnotificados. Então, eu multiplicaria esse número por 10, no mínimo. Porque eu estava vendo uma pesquisa muito antes sobre, sabe, dados de cemitérios e enterros diários, assim. A média mensal em São Paulo, por exemplo, era 220 enterros por mês, assim, sabe? 220, pulando pra 1.200. É um virgem com casa 13 em Escorpião? Né? Sim, é. Do nada, entendeu? Tem alguma coisa que, tipo, muita gente tá morrendo em casa, muita gente tá morrendo em postinho, e tá essa síndrome de respiratória aguda, sei lá o quê, tipo, assim, do nada. Isso não vem do nada. Exato. E muita gente tá sendo notificada assim, entendeu? Pra mim, eu multiplicaria por 10, no mínimo, esse número. Exato. Eu vejo assim, ó, que um tempinho atrás, a gente poderia... 3 anos atrás, eu já via falar de 2020, que ia ter tensão, que poderia haver guerra, que ia ter tensão política, mas assim, a gente jamais ia imaginar como essa mudança de estrutura que tava se vendo no céu ali, que ia ter uma mudança de estrutura, a gente jamais ia imaginar que ia vir dessa forma, né? De uma maneira que é, de certa forma, pacífica, porque, né, fica em casa, é tudo que tu tem que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, dolorosa demais, né? Muita gente perdendo suas pessoas queridas e tal. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Nós, como astrólogos, sabíamos que alguma coisa muito importante ia acontecer em março de 2020. Com certeza, não é dúvida. Quando o Marte entrou em Capricórnio, no final de fevereiro, eu já senti alguma coisa acontecer. Eu tive uma crise de ansiedade na época, algumas dificuldades no trabalho nessa época, até que de repente, no dia 13, de uma hora para outra, o lugar que eu trabalho começa a se preparar, porque naquela semana começa a quarentena, fecha, e na quinta-feira eu já fico em casa. É uma coisa que começa de repente de uma hora para outra. E aí a gente entra também, Marte é o planeta
é um planeta associado na astrologia clássica à morte e à destruição, porque Marte é o deus da guerra. E a guerra é um momento onde a morte ela é legitimada, onde a morte ela tem uma justificativa. A destruição do outro, a morte do outro, que chega a ser glorificada em prol de uma ação, em prol de uma causa, etc. Não vem ao caso. Então, nesse momento que começa o coronavírus, que já tinha vindo ao Brasil, a despontar a crise. E atualmente nós temos o planeta Marte aonde no momento dessa gravação? Ele está em domicílio, ele está na residência dele. O que vai acontecer agora nos próximos meses, que é o período que esse Marte está em Áries? Fica a pergunta em aberto. A gente sabe que Marte... Se preparando para fazer uma tensão bonita com aquela galera que a gente estava comentando, né? O Saturno, Plutão e Júpiter que estão em Capricórnio. Então, lá pelo comecinho de setembro vai ter alguma tensão. Isso a gente já consegue... Não, e ele vai passar 2 vezes. Ele vai fazer 2 quadraturas. Uma indo e uma voltando. Não, ele vai fazer 3, né? Ele vai, volta... que vai, e retrograda depois continua em frente again. Ou seja, alguma coisa aí da estrutura precisa ser vista, trabalhada, retrabalhada e o assunto precisa ser fechado. E as estruturas atuais que normalizam a opressão, que normalizam você desumanizar o próximo por conta da cor da pele, por conta de com que a pessoa transa, por conta do gênero dessa outra pessoa. Isso ainda. Era pra gente estar aqui em 2020 discutindo só o especismo. Porque se não tivesse o especismo, não ia ter bicho aglomerado lá na China, não ia ter essa função de coronavírus toda, a gente ia estar no outro rolê. E a gente tá discutindo racismo, homofobia. Eu fico muito chateada. Ainda. Eu fico doida. Gente, parem com isso. Chega. Deus. Seres humanos são iguais, os animais também. Tá todo mundo igualzinho, não adianta. É justamente Saturno batendo com a marreta. E aí, quando vocês vão trabalhar essas velhas estruturas? Quando vocês vão mudar essas estruturas de poder? Quando vocês vão perceber? Em que momento vocês vão perceber que vocês não são melhores do que os animais? Em que momento vocês vão perceber que são todos iguais? Todos Deus, todos filhos da mesma mãe terra? E aí, quando vocês vão se ligar? Nós estamos enfrentando, não apenas a questão do coronavírus, mas a gente está numa possibilidade... A gente ainda tem que ensinar para as pessoas que as pessoas são iguais, né? Não, mas vai demorar um pouquinho ainda. Porque e a gente ainda tem a possibilidade de... A gente está passando, na verdade, pela 6ª extinção da história do planeta Terra. E essa extinção está sendo causada pela atividade humana. E vocês julgam a Terra por querer se livrar de nós? Né? Eu não julgo, não. Eu faria a mesma coisa. Eu no lago, no lugar da Terra, eu falei, então, vocês é parasita, vale. Tem pulga incomodando, a gente se coça até sair. A gente só precisa ser cauteloso, porque a culpa, ela não pode ser igualmente distribuída. As pessoas que têm o poder para fazer as transformações e mudanças necessárias, elas simplesmente não querem e não vão fazer porque simplesmente não é lucrativo para elas. Então, a mudança ela tem que vir de uma outra fonte. O fato de ter pessoas como vocês que estão preocupadas com o específico, estão preocupadas com o bem-estar do outro ser, independente se ele é ser humano, ser animal, já é uma prova de que o ser humano ele tem esse lado que ele pode escolher ser ou luz ou sombra. Ele pode escolher ou ser um ser que vai permitir que todos os outros seres brilhem com ele, ou um ser que vai só ele brilhar em cima da luz dos outros. E indo nesse caminho, André, você acha que daí seria interessante, por exemplo, também analisar o mapa dessas figuras políticas que estão no poder, que tem a questão do lado sombra, do lado brilho? Né? Olha, Giovana, essa pergunta a primeira coisa que a gente tem que ter consciência quando a gente analisa o mapa de uma determinada pessoa é que nenhum mapa ele diz se uma pessoa é boa. Isso é um julgamento que nós mesmos fazemos. A gente tem que tomar extremo cuidado quando a gente analisa o mapa natal de qualquer pessoa, porque a mapa da pessoa ele não mostra julgamentos, ele mostra potencialidade. Todas as pessoas elas têm possibilidade, têm a capacidade de transformar o mundo num lugar melhor.
mas elas também têm a mesma possibilidade de transformar o mundo num lugar pior. Isso parte principalmente de uma escolha. É claro que nem todos temos a mesma capacidade de fazer escolhas. A gente vive numa sociedade que a gente vive numa sociedade que ela se presume universal, se presume não ideológica, mas ela implanta em nós ideologias que nos afastam do outro ser humano. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai analisar um mapa. Por exemplo, o mapa do Jair Bolsonaro. Eu já olhei esse mapa diversas vezes. Eu sou marxista. Eu nunca olhei o mapa dele para falar o Jair Bolsonaro é idiota por causa desse sol aqui que tá em peixe. Não é assim que funciona as coisas. Se você olhar, por exemplo, o mapa dele, uma característica interessante do mapa que eu lembro é que ele tem lua em aquário. Pessoas que têm lua em aquário, eles conseguem fazer uma separação entre o emocional e o racional. Isso pode ser usado para a pessoa chegar na outra pessoa e falar, e aí? Você vai ficar chorando, ficar se lamuriando aí na tua vida? Ou você vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa? Esse que é o grande sentido da lua em aquário. É uma lua que está preocupada, que pode parecer, os psicólogos falam, fria, mas na verdade ela é racional. Ela analisa os sentimentos de uma forma racional. Embora o aprendizado dessa lua, justamente, é aprender a ser vulnerável. O Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa que tem capacidade, se ele escolher isso, se ele tomar consciência, de fazer as pessoas se tocarem, usarem o raciocínio delas para separar a razão de emoção, embora essas coisas não sejam necessariamente separáveis. Mas também tem muito uma lua em aquário, também sugere também uma pessoa que pode ter falta de empatia se não tomar cuidado de desenvolver o contato com o próximo, e uma lua que também é uma pessoa que precisa se permitir ser vulnerável. Lua em aquário e lua em capricórnio, inclusive, que é o que eu tenho. Então, quando a gente se permite ser vulnerável, se permite viver as nossas emoções, se permite não estar bem, a gente começa a abraçar o nosso lado negro, sabe? E isso torna mais evoluídos como pessoa. E uma coisa que minha sensibilidade percebe nele é que é uma pessoa que tem medo daquilo que ela é. Uma pessoa que tem medo de parecer ser vulnerável, que ele é uma pessoa vulnerável, ele mostra várias vezes. Ele é muito orgulhoso, né? Eu vejo ele muito orgulhoso. Ele é fascista, né? Eu já vou direto no ponto, ele é um fascista. É que Aquário fala dos grupos, né? Não necessariamente é o todo, né? Ele defende as causas dos grupos aos quais ele se afina. Não, ele defende as causas do grupo da família dele. É o povo grupo da dele. Família dele. Ué. É o empresário. Os filhos faz merda, ele passa a mão na cabeça. Não pode dizer que ele é família, não é verdade? Lua em aquário. Lua é a família também. Semeia a polêmica. Mas é assim. Eu confesso que eu olhei o mapa dele só pra ver se ele levou a mesma facada. Mas assim, gente. Da facada eu não duvido, mas dessa doença, até que me prove o contrário, eu vou achar que é coisinha pra camuflar o negócio do filho dele lá. Que conveniente ter essa doença agora que produziu cloroquina por 18 anos. Eu acho que ele até pegou, mas bem antes. Acho que agora ele só tá dando uma... Eu que o negócio lá, o depoimento do filho, pra mim tem alguma coisa a ver. É óbvio. Quanto mas aí a gente precisa entrar naquele negócio que eu comecei a minha fala, que é olhar um mapa tomando cuidado para não julgar em bom ou mal, porque nem todas as pessoas com lua em aquário são fascistas. Gilvan, ia falar que o Gilvan tá estudando horário agora, né? Dá pra você olhar isso aí, não? É verdade ou não? Nem todas as pessoas que têm lua em aquário são pessoas que têm sensibilidade. Eu conheço pessoas com lua em aquário, assim, que são pessoas maravilhosas, pessoas acolhedoras. Então isso não tem a ver com isso. A gente está falando agora a gente fala de um negócio espiritual. Muitas vezes essas pessoas perdem o contato com o próximo, perdem o contato com o ser humano, são pessoas que perdem o contato também com o espiritual. Quando isso acontece, elas perdem o contato com ela. Então é muito importante a gente ter o contato
com a gente mesmo, para a gente perceber que no final das contas nós todos temos a capacidade de fazer o mundo melhor e fazer o nosso. A felicidade, por mais difícil que as coisas pareçam, ela já está dentro de nós, a gente só precisa ter contato. E o que eu vejo muito, assim, nessa questão de política é que as pessoas, elas não tomam uma responsabilidade individual. Elas acham que política é coisa do governante, é coisa do legislador, é coisa, né, uma coisa que está externa a ela. Quando, na verdade, a gente tem os políticos que a gente tem, que são um reflexo de quem nós somos, nosso povo, né? Exatamente. A gente tem aquela cultura do passar na frente numa fila, do dar um jeitinho. E, cara, a gente recai nisso o tempo todo. Eu não tô me tirando fora dessa, porque eu tô dentro dessa. Não existe governo corrupto num país honesto, né? Político que tem um acesso a coisas muito maiores faz isso, a gente estranha. Mas, né? E a nossa responsabilidade? Será que é a hora que nós mudarmos enquanto sociedade, enquanto pessoas, indivíduos, a coisa não vai mudar lá em cima também? A nossa educação, a nossa consciência, né? De parar, olha, eu tive essa atitude, eu vou mudar. Não ficar esperando de fora, sabe? Eu acho que o brasileiro, a gente acostumou muito a ideia do cada um por si, porque sempre a gente sempre teve mau serviço. A gente nasceu da exploração. E eu vi uma vez um antropólogo falando, não sei se era bem um antropólogo, mas alguém que estudava essas questões, talvez um cientista social, não sei. Mas ele falava assim que ninguém é cidadão quando ele não se sente cidadão, ou seja, às vezes é difícil para a pessoa que cedeu o lugar no ônibus para um idoso, quando ele não se sente cidadão, quando pega um ônibus lotado, entrou no meio do caminho, que não tem qualidade, não sei o quê, e tudo isso envolve a política, né? A gente está todo falando aqui, né? Então, acho que é uma mudança que todos nós temos que fazer e a gente não foge aos aprendizados que a gente deve aprender. Isso tudo vem por um motivo. Essa pandemia ou essa situação que a gente passa hoje no país, ela vem por um motivo, porque nós, como sociedade, temos que aprender lições que ainda não aprendemos, que insistimos em bater a cabeça. E, como diz a velha máxima, e funciona, ou é pelo amor ou é pela dor. Olha lá o Plutão em Capricórnio, né, gente? Plutão questionando e destruindo as certezas que a nossa sociedade tinha, as certezas que antigamente o discurso do Bolsonaro é o discurso do tiozinho do pavê, o discurso que normaliza o racismo, normaliza as mortes da pandemia, o eurocentrismo, né? normaliza a morte. Exato. E daí as pessoas vêm e falam, mas é o politicamente correto. Não é questão de politicamente correto. É questão de a gente ter empatia com as outras pessoas, a gente ter conexão com as outras pessoas. Quando eu tomo a decisão, por exemplo, de não usar mais palavras como denegrir, criado mudo, tomara que caia, judiar, chamar outra pessoa de cega, de burro, não é porque eu estou sendo correto, é porque eu estou pensando na pessoa negra, porque eu estou pensando na mulher, porque eu estou pensando na pessoa com deficiência. Quantas vezes essas pessoas estão sendo obrigadas, desde que essa sociedade existe, a ouvir as mesmas coisas opressivas, as mesmas coisas que mexem nos gatilhos dela? É uma questão de a gente se colocar no lugar do outro. É uma questão dessa empatia que tanto se fala, que as pessoas querem que a gente tenha empatia com uma pessoa que normaliza a morte, que normaliza o sofrimento, que oprime, e faz questão de mostrar que está oprimindo negros e indígenas, enquanto a gente não tem empatia pelos nossos, pelas pessoas que estão morrendo agora. Eu tenho uma colega de trabalho que até me perdoe por entrar desse lado, mas eu tenho uma colega de trabalho que o cunhado foi internado hoje por conta do coronavírus. Eu vou ter que ter empatia por um pulha daqueles que está na presidência. E eu não vou ter empatia pela pessoa que está do meu lado, que está com risco de perder um parente. Os meus colegas de trabalho que perderam parentes. Por baixo, quase 70 mil famílias que perderam parentes para esse vírus por conta de um governo que não está nem aí. Só perto de mim aqui tem mais de 10. Então sou obrigado a ter empatia? Né? Eu acho que você colocou uma questão que né? Falando essa questão da necessidade da empatia, da gente mudar o nosso vocabulário de entender as raízes do que a gente fala.
se a gente entende a sociedade como um organismo, como um só organismo, né? É como aquela necessidade no fundo da mudança que encontra a resistência de uma criação, vamos dizer assim, se fosse uma pessoa, né? Que encontra essa crise para uma necessidade de mudança. E ela sempre vai haver resistência, né? Mas nota-se muito que começa esse impulso pela mudança, esse impulso do organismo pela mudança, né? E, bom, ela é necessária, tá mais que na hora da gente fazer essas mudanças. E realmente, essa questão da empatia, eu acho que está sendo uma grande lição, né? Quanto a gente hoje, mais do que nunca, está precisando de empatia e lida com uma pessoa, um governo, ou uma situação política como um geral, que exibe a falta de empatia, né? Então, como isso, como a gente fala, né, na astrologia, eu aprendi isso muito bem. É na oposição que a gente toma consciência. Para isso servem as oposições, inclusive no mapa natal, né? É na oposição. Então, é ver o absurdo que é esse abismo entre a empatia que nós precisamos ter e que não temos de cima, e ver que as pessoas lá não têm, né? É que a gente percebe a necessidade que a gente precisa de. Amei. Marcos para presidente. Muito bom. Né? Voltando para astrologia, assim, no geral, vou parar para pensar. É importante pensar num mapa astral do país? Ou, tipo, ler os trânsitos em cima do mapa do Bolsonaro, por exemplo, que representa o Sol, que é o nosso poder executivo? Tem alguma diferença? Tem alguma, sei lá... Então, isso já entra num aspecto que eu não tenho o nome, que é a chamada astrologia mundial. Depois, se eu estiver usando o nome errado. Acho que é. Mas tem um astrólogo que eu acompanho no YouTube, eu convido os ouvintes para acompanhar, o Carlos Amit, do canal Astrologia Sistêmica. Vocês joguem lá no YouTube. Ele fala muito dos acontecimentos que estão se passando agora, usando por base o mapa dos países. Então, por exemplo, deixa eu tentar lembrar alguma coisa. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que teve o levante há um pouco atrás, que teve como propulsor a morte do George Floyd por causa de uma ação policial violenta, abusiva, que tirou a vida dele. Isso acabou sendo a faísca que explodiu uma revolta popular em várias cidades. E nesse momento, o Plutão está na casa 12. E daqui a alguns 3, 4 anos vai ter o primeiro retorno de Plutão dos Estados Unidos. Quando a Constituição americana foi escrita, quando os Estados Unidos obtiveram a independência, Plutão estava em Aquário. E daqui a alguns anos, Plutão vai entrar no signo de Aquário. Aquário falou do quê? De intimidade, do novo, do futuro. Então, todas as coisas que foram questionadas desde que Plutão entrou em Capricórnio em 2008, quando Plutão chegar em Aquário, aí a gente tem um outro paradigma. O que será que vai acontecer nos Estados Unidos da América? Quando os Estados Unidos da América surgem, que é também quando ocorre a Revolução Francesa, é quando Plutão está em Aquário. Então, de certa forma, é o retorno de Plutão do sistema capitalista. E aí, o que vai acontecer com o sistema? Vai se manter da mesma forma? Depois que Plutão sair de Aquário, com certeza. Então, alguma mudança vai ter que acontecer. Da mesma forma é impossível, porque foi o normal que nos trouxe aqui. É impossível, não tem como. Foi possível, da mesma merda. A gente sabe que o povo é doido. E daí as pessoas vêm falar, novo normal. Novo normal pra quem? Não existe. Porque normal pra maioria das pessoas não tava. Se você achar que é normal o cara trabalhar 14 horas como motoqueiro para ganhar menos de um salário, eu não acho isso normal. Desculpa. Quando o Plutão sair para Aquário, vai ser qual Saturno e qual Júpiter? Aquário também. Não, já vai ter ido. Vai ter em 2022 ou 2023. Plutão vai entrar em Aquário em 2023. Saturno provavelmente vai estar nos peixes, se eu não me engano. Júpiter vai ter ido uns 3 signos à frente. Vai estar em Touro, talvez. Provavelmente. Vai estar em Touro, exatamente. Júpiter em Touro e inclusive Urano, nesse momento, está em Touro. A gente Mas um dia, daqui uns 20 anos, aí eles se encontram. Pois é. A gente já tá tendo mudança. Teve gente que teve que aprender a trabalhar de home office de uma hora para outra. Quem não já estava na internet se lascou esse ano. Já Bem isso. Vamos finalizar por aqui, né, gente?
André, você quer deixar, então, vamos aproveitar aqui, aproveite o momento para fazer seu jabá, quer colocar suas redes sociais, como é que o pessoal te acha para continuar esse papo cabeça, discutindo as coisas, com esse papo enriquecedor que você trouxe pra gente, como é que o pessoal te acha? Nossa, enriquecedor. Primeiramente, que enriquecedor, eu vou ter um papo com vocês, né? Eu tenho que agradecer vocês pelo espaço cedido, de verdade. Quem quiser me procurar na internet. Era pra te estar sempre aqui, né? Logo você, pra gente fazer um podcast junto, demorou tanto. Por que você demorou tanto pra vir, menina? Eu, hein? Volta mais vezes. Pois é, né? Mas aí. Então, eu, Instagram, eu mesmo aqui no Insta. Vão lá adicionando, que eu vou liberando lá pra vocês. Isso porque a pessoa não tem nada de leão, gente. Falar com um Insta desse. Tem umas fotinhas velhas lá, mas a gente vai conversando. Quiser saber mais, se informar mais, é muito importante não apenas informar das coisas atuais, das astrológicas, a gente manter essa conexão, mas conhecer a realidade que a gente está inserido, conhecer o mundo como ele realmente é, não como ele é pintado pra gente. Eu recomendo de verdade conhecer o trabalho da Rita Von Hunt, o canal dela no YouTube, que é excelente, Tempero Drag. Tem uma série de canais para conhecerem, de se informarem, porque o primeiro passo para a gente adquirir uma consciência da era de Aquário é a gente se informar, e a gente se informar não apenas espiritual, mas também no político. E ficar aí com Muito bem. Aí, vai estar tudo na legenda, qualquer coisa. Exatamente. Os nossos canais o pessoal já sabe, né? Não. Os nossos canais tá cara de saber, né? Joga no Google Delírios Astrológicos, tu vai achar tudo da gente. Tem YouTube, tem Instagram, tem tudo. Tudo. Mas estamos tudo presente. Tudo quanto é buraco. A internet tá toda delirante pra gente. Conteúdo pra astrólogo nenhum botar defeito. Maravilhoso. Exatamente. A dona Giovana tá toda ensejada no delírio. Pra astrólogo que sabe pouquinho também aprender um pouco mais, né? Que volta e meia a gente traz coisas novas. O que a gente não souber, a gente traz quem saiba. Né? Eu sou suspeito para falar, mas eu vou falar para vocês. O conteúdo de casas que o blog dos Delírios Astrológicos está divulgando é um conteúdo mais profundo do que muitos conteúdos que eu vi aí pela internet. Não é puxando o saco, mas já puxando o saco. De verdade, acompanhe esse blog. Aí, tá vendo? Olha que beleza, a gente tem convidados. Ó, Viu, gente? Aquariano tem coração. Não é? Gente, quando um aquariano elogia a gente assim, a gente tem que o quê? Bater palma com os pés. A mão é pouco, a mão é pouco. Digitando com os pés que as mãos estão aplaudindo. Muito bem, vamos. muito obrigado, André, por ter aceitado, por ter vindo. Você dá aula pra nós. Gratidão. Arrasou, amamos! Amamos, volte Gratidão. Se quiser me chamar sempre. mais vezes, eu venho. Giovana, você é engraçado falando. Vamos ver quanto vai ser a audiência, se o pessoal do DOPS não vai pegar. Né? Bom, gente, a gente fica por aqui então, tá, gente? Então tá, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo! Tchau, tchau. Beijo! Tchau! Sou dos quinta coluna do comunismo mundial. Ó, tudo presinha, ó. Tudo vai ver o sol nascer quadrado, vai conhecer o Ustra. Aí, Nossa. Você viu? O nível já desceu, entendeu? As piadas estão ficando mais tensas. Olha, eu nego tudo e jogo tudo na privada e dou descarga. Nego tudo. Não de nada. Não? Ah, não é droga? Ah, não, desculpa. Vamos. Pensei que era outro. Desculpa, vamos continuar? Ai, gente. Ah. Olha lá. Vai, general. Vamos finalizar por aqui, né, gente? Ele veio fofinho, bocejando. Os taurinos foram os que menos sofreram com essa pandemia. Já tava em casa mesmo. Abençoada lua em touro que eu tenho. Vamos ver quanto vai ser a audiência. Se
o pessoal do DOPS não vai entregar, né? A esposa do Queiroz aparece. Gente, vai ter que Marte, como é que Netuno retrogradar mais quanto pra essa mulher aparecer? Foi bem quando Netuno ficou retrógrado, desapareceu alguém das sombras. Foi tirado o véu de cima do Queiroz. Aparece um, some outro. É? Né? Ai. Já era até letra de música e sumido. Nem pra curtir a fama. Doutrinei.